Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar, em mais um dia de terça-feira. Hoje eu estou me antecipando em 1 hora do nosso horário tradicional. Nosso compromisso é sempre às 20h30, mas hoje eu vou ter um compromisso social. E para não deixar desassistidos aqueles que me acompanham todas as semanas e que muitas vezes se utilizam desse momento para fazer os seus cultos do Evangelho no Lar, eu vou deixar ela salva e vou compartilhar no horário das 20h30 no Story, para quem vier nesse horário poder nos acompanhar aí como se fosse ao vivo, tá bom? Semana que vem estaremos de volta no mesmo horário, às 20h30, no dia normal, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu fechar aqui o Evangelho que eu uso para fazer a ambientação inicial. E vamos começar fazendo a leitura do nosso Vigiai e Orai, que é o nosso livro de ambientação. Lembrando que ao final do culto, na prece de encerramento, a gente faz a fluidificação da água. Então, não deixe de separar aí a sua garrafinha, seu copo, para a gente poder contar com esse recurso a mais. Então, vamos lá. Catar alguma página que a gente ainda não tenha lido nesse livro. Toda semana eu falo isso, e uma delas a gente não vai mais encontrar mesmo. Não vai mais mesmo encontrar a página, porque está praticamente no fim. Então vamos lá. Ser comedido. Não te concentres exclusivamente sobre o que consideras a tua felicidade. Não te entregues com tanta ânsia ao cultivo dos teus anseios mais íntimos. Não orbites em excesso ao derredor dos teus próprios interesses. Muitos adoecem longamente por se doarem de corpo e alma ao objeto das paixões. Ser comedido. Tanto quanto o corpo, a alma carece de tempo. Diversifica as tuas atividades. Sejam múltiplos os teus interesses. Cede em favor da felicidade de alguém. A vida espera a tua cota de contribuição para o seu engrandecimento. Os extremos devem ser evitados. Quanto maior for a tua entrega aos teus anseios, maior será a tua frustração. Bem-vinda, Janine querida. Então vamos orar para a gente poder em seguida retomar com os comentários dessa página. Querido Mestre Jesus, amigos espirituais, companheiros desse trabalho, desse momento de estudo, reflexão e tratamento das nossas dificuldades íntimas. Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos sob os seus ensinamentos, Mestre, buscando perceber as nossas limitações, buscando recalcular as rotas até então travadas, muitas vezes de forma equivocada, que possamos investir as nossas energias só no que for para melhor, Mestre. Que amanhã possamos estar mais atentos e vigilantes às necessidades e às oportunidades de seguir pelo caminho do bem, de ser melhor conforme o seu exemplo. Abençoa aqueles que ainda chegarão para comungar conosco nesse momento de reflexão, nos instrui, nos envolve e inspira, Mestre, contando com a sua permissão para nos anteciparmos nessa 1 hora de antecedência. Pedimos que nos inspire ainda assim e que continue conosco. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, Janine, só temos eu e você por aqui. Fique à vontade para perguntar qualquer coisa, para colocar qualquer dificuldade, qualquer dúvida, tá bom?
horário tradicional. Então por isso eu tô aqui 1 hora mais cedo, tá bom? Então vamos lá. Ser comedido. Não te concentres exclusivamente sobre o que consideras a tua felicidade. Bem-vinda, Alessandra. Bom, quantas vezes eu paro para pensar, e às vezes vou fazer aquela organização dos armários, das gavetas, e me deparo com alguma coisa ali, eu fico, gente, como é que eu gostava disso? Como é que isso era comum? Como é que eu sofri em função disso? Então, à medida que a gente vai amadurecendo, que a gente vai experimentando, atravessando as provas, as dificuldades, e vai se fortalecendo, mudando as perspectivas, a gente percebe o quanto a gente desperdiçou a energia por muito tempo, o quanto a gente permaneceu equivocado naquilo que lá atrás a gente achava que deveria ser o alvo da nossa felicidade. Então a página começa falando: não te concentres exclusivamente sobre o que consideras a tua felicidade. Quem sabe a gente não permanece equivocado sobre escolhas que não estamos tão seguros assim, caminhos que vimos outros trilharem e que muitas vezes adotamos sem ter a certeza se de fato aquilo nos cabe. Então, investe a sua contribuição, mas deixa a parcela que você sabe que o acaso vai acabar te colocando, te ajustando. É isso, essa é a melhor palavra, vai te ajustando. Então vamos. Não te entregues com tanta ânsia ao cultivo dos teus anseios mais íntimos. A gente tem dificuldade em reconhecer o que cabe e o que não nos cabe no terreno das paixões, né? Quantas vezes a gente se envolve por uma nova causa, por uma nova coisa, por alguém, e não percebe o quanto está equivocado, o quanto está deixando de valorizar muitas vezes o essencial, o saudável em função daquela paixão. Então, tem prudência. Bem-vinda, Denise. Denise, tô aqui 1 hora mais cedo porque eu vou ter um compromisso às 20h30, então para não deixar quem já conta com esse horário desassistido, estou fazendo agora 1 hora mais cedo, mas às 20h30 eu vou postar no story para quem chegar naquele horário poder acompanhar como se estivesse ao vivo, tá? Por isso a gente está aqui 1 hora mais cedo hoje. Continuando. Não orbites em excesso ao derredor dos teus próprios interesses. Que a gente não se mantenha focado única e exclusivamente em construir as etapas dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, dos nossos anseios. Que a gente se permita investir uma boa parte da nossa energia, da nossa intenção em trabalhar pelo outro, pelo próximo, em seguir caminhos que não são tão objetificados, que não foram tão estudados e pré-estabelecidos, para permitir que as entrelinhas nos levem nas direções que ainda nós não estivemos atentos o suficiente para perceber. Quantas vezes a gente não está suscetível ainda, né, à orientação da espiritualidade, do nosso mentor, e aí eles tentam vir por vários caminhos, por outras pessoas que te encontram, por situações que se apresentam, até que a gente perceba que a gente está equivocado ou que aquilo é um caminho. Então, deixe uma reserva do seu tempo, da sua energia, para que você possa ir se acomodando ao longo da caminhada. Muitos adoecem longamente por se doarem de corpo e alma ao objeto das paixões. Perdem um pouco da lucidez, a gente perde um pouco dessa lucidez, né, quando a gente está apaixonado pelo objetivo, pela conquista, pelo outro. E muitas vezes a gente não se coloca em primeiro lugar e acaba adoecendo, né? E isso pode ser muito prejudicial. Isso pode custar muito caro para a gente conseguir se reequilibrar lá na frente, quando for necessário. Ser comedido. Sinal amarelo. Tanto quanto o corpo, a alma carece de tempo. De fato, a gente precisa da boa noite de sono,
diante de qualquer projeto, diante de qualquer meta, o corpo precisa se adaptar, repousar, para então prosseguir. Nós, nosso íntimo, né? Enquanto alma, nós somos alma, né? Nós somos espírito, e o corpo encarnado é ocupado por uma alma. O espírito fora do corpo é o espírito no corpo é a alma. Nós, enquanto seres infinitos, né, imortais, precisamos às vezes de muitas existências, muitas encarnações, até que possamos assimilar algo que nos parece hoje tão frívolo, tão passageiro, tão superficial, mas não sabemos quantas existências aquilo não nos custou. Então pode ser que a gente não consiga ainda nessa sanar os nossos débitos, que a gente ainda precisa de muitas outras, mas o quanto a gente se manteve comprometido nessa, em aproveitar essa oportunidade. Bem-vinda, Roseli. Você não está atrasada não, tá? Eu que estou aqui 1 hora mais cedo para não perder o timing de quem chegar às 8h30. Eu vou postar no Stories 8h30 essa live para dar a oportunidade de quem chegar nesse horário ter a sensação de que está fazendo ao vivo, tá bom? Então, vamos lá. Diversifica as tuas atividades. A gente falou sobre isso, né? Do quantas vezes a gente está num momento de aflição e não consegue enxergar que a solução está muitas vezes bem à nossa frente, mas quando a gente se permite investir na direção do outro, muitas vezes é o trabalho do contato com o semelhante, do desfoque daquela situação, que o insight surge, que a ideia chega. Sejam múltiplos os teus interesses. Engraçado isso, me fez refletir. A gente tem um lugar que a gente vai às vezes ao final de semana para descansar, né? Uma casa da família, e aí é utilizado por muita gente. Aqueles armários acabam perdendo, a organização acaba se perdendo, né? E de vez em quando eu gosto de arrumar as coisas, arrumar um lugar novo, trocar as coisas de lugar. Talvez isso seja algo da profissão de arquiteto. Eu sempre tive isso, de mudar as coisas de lugar. E aí eu estava conversando com minha mãe. Ela falou assim: filho, enquanto você começa a arrumar um armário, uma gaveta, você começa e termina ela, ou você começa várias outras ao mesmo tempo? Eu falei: mãe, eu acho que... Não, eu paro e recomeço e vou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Ela: igualzinha a sua mãe. Nós temos essa mesma característica. E lendo isso aqui agora, eu parei para avaliar muito rápido assim, o quanto estar fazendo várias coisas, é um exemplo, né? Estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo faz com que eu tenha a oportunidade de pensar, de reavaliar, de recolocar, de rever se funcionou, se não funcionou. E no fim, quando eu acabo concluindo todas aquelas atividades praticamente juntas, eu tenho uma sinergia entre todas elas. Diferente de quando eu começo a fazer uma e vou amadurecendo, mudando o olhar no meio do processo, e aí lá atrás, lá no final, pode ser que eu entenda que aquela primeira maneira que eu comecei a fazer lá atrás não foi a melhor. E aí talvez eu fique angustiado, talvez eu queira investir mais uma parcela de tempo para refazer aquilo tudo. Então, enquanto você está com tudo aquilo no mesmo time, no mesmo processo, você tem a oportunidade de perceber várias estratégias diferentes e definir qual delas faz maior sentido para que você prossiga naquela função, naquela escolha. Ficou confuso? Acho que deu para entender, né? Mas qualquer coisa coloquem aqui. Cede em favor da felicidade de alguém. A espiritualidade sempre coloca nas orientações que a gente tem a oportunidade de acompanhar na casa espírita: serviço voluntário, investimento do seu tempo em favor de alguém. Muitas vezes a gente acha que por estar doente, por estar atravessando uma dificuldade, a gente deve ser poupado, a gente deve se afastar. A espiritualidade diz que não, que é exatamente o contrário. É aí que a gente mais está precisando. E quando é que a gente mais se faz merecedor, mais a gente se coloca no curso dessas bênçãos, desse socorro? Quando a gente está socorrendo. Isso é criar sintonia. A vida espera tua cota de contribuição para o seu engrandecimento. Acabamos de falar sobre isso. Os extremos devem ser evitados.
evita se desgastar, dar o seu máximo, se colocar à prova, porque a gente não sabe o amanhã. Você não sabe do que você vai precisar logo em seguida. Então, ser prudente. Quanto maior for a tua entrega aos teus anseios, maior será a tua frustração. Vai com calma, orquestrando as possibilidades simultaneamente, sem deixar de direcionar o seu olhar às necessidades do seu semelhante, enquanto você amadurece as suas. Muito boas as reflexões dessa página. Ser comedido. Então vamos aos minutos com Chico Xavier. Cura espiritual. Só pelo título já me parece que a gente está bem dentro da mesma linha que a gente vem abordando na página de abertura, né? Mas vamos continuar lendo para a gente poder tirar a prova. Cura espiritual. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Esse questionamento é de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier. Vamos lá. No trato com as novas doenças, além dos cuidados médicos indispensáveis à nossa cura, não nos esqueçamos também de que quase sempre a origem de toda enfermidade principia nos recessos do espírito. Isso não é novidade pra gente, né? O conhecimento de que todas as enfermidades, todas as dificuldades físicas tiveram origem no campo espiritual, no quadro mental em que a gente permanece, nas escolhas, nas mágoas, nas frustrações. A doença, quando se manifesta no corpo físico, já está em sua fase conclusiva, em seu ciclo derradeiro, ou seja, a gente teve muitas oportunidades de tratar esse despertamento da doença antes dela passar para o campo físico. Ela teve início há muito tempo, provavelmente naqueles períodos em que nos descontrolamos emocionalmente, contagiados que fomos por diversos vírus potentes e conhecidos como raiva, medo, tristeza, inveja, mágoa, ódio e culpa. Todas essas palavras são carregadas de emoções, né? Só de pronunciá-las, elas nos causam algum desconforto. Senti-las nos impregna de uma tal forma que nos expõe a essas máculas, a necessidade de trabalho redobrado da nossa psicosfera, do nosso corpo, do nosso espírito, para poder nos restabelecer depois de ter que lidar com essa questão, com essa situação, né? Depois que a gente se descontrola e tem um acesso de raiva, o quanto nos custa para se restabelecer. Olha o esforço que o nosso corpo, que a nossa mente, que o nosso espírito precisa investir. E o quanto a gente vai descompensando a nossa estrutura em favor desses momentos em que a gente se permite se conectar com a raiva, com o medo, com a tristeza, com a inveja, com a mágoa, com o ódio, com a culpa. Como a doença vem de dentro para fora, isso é do espírito para a matéria. O encontro da cura também dependerá da renovação interior do enfermo. Então, se as doenças do corpo físico elas tiveram uma causa espiritual, emocional, a sua conclusão no corpo físico, a gente tinha a oportunidade de mudar o campo vibracional, né? As escolhas, a alimentação, vamos dizer assim, lá no início, e isso foi se impregnando de tal forma que antes era facultativo. Quando ela se apresenta em forma de doença, ela se torna
o trato com a doença, com o sentimento, com a emoção se torna obrigatório e muito mais danoso. Mas ela não deixa de cumprir o seu propósito. Ela não vem como um castigo. Ela vem como uma oportunidade, como um acerto de contas para que você mude a sua realidade, para que você mude a sua forma de pensar, se comprometa com novos hábitos, com novas escolhas. Não é verdade? Não basta uma simples pintura quando a parede apresenta trincas. Renovar-se é o processo de consertar nossas rachaduras internas. É escolher novas respostas para velhas questões até hoje não resolvidas. A gente insiste em não perdoar, insiste em se manter na zona do medo. Mas a partir do momento em que a gente muda a nossa forma de pensar, aquilo que nos aprisionava, que drenava a nossa energia, passa a ter um significado completamente diferente. O momento da doença é o momento do enfrentamento de nós próprios. É o momento de tirarmos o lixo que jogamos debaixo do tapete. É o ensejo de encararmos nossas paredes rachadas. O Evangelho nos propõe tapar as trincas com a argamassa do amor e do perdão. Nada de martírios e culpas pelo tempo em que deixamos a casa descuidada. Tudo bem? Você lidou com aquelas questões com o conhecimento, com a maturidade que você tinha. Quem mais sofreu foi você. Que bom que você teve a oportunidade de poder rever essas questões, de amadurecer e de mudar de ideia. Bem tempo de fazer diferente. Nada de martírios e culpas pelo tempo em que deixamos a casa descuidada. O momento pede responsabilidade de não mais se viver de forma tão desequilibrada. Quem ama e perdoa, vive em paz, vive sem conflitos e vive sem culpa. Quando atingimos esse patamar de harmonia interior, a nossa mente vibra nas melhores frequências do equilíbrio e da felicidade, fazendo com que a saúde do espírito se derrame para todo o corpo. Bom, deixa eu terminar. Vamos começar agora mesmo o nosso tratamento. A gente recebe a oportunidade de vir à Terra para que a gente possa impregnar o nosso espírito com os aprendizados que são passíveis à carne. Não é verdade? Mas não por acaso a gente tem a oportunidade de fazer esse intercâmbio. Exatamente para que o que há de melhor no nosso espírito impregne a nossa carne, impregne as nossas ações, as nossas escolhas. Mas o quanto a gente está atento nesse intercâmbio, o quanto a gente se permite saciar muito mais as necessidades do corpo físico do que do espírito. O alimento do estômago ou o alimento da alma, os dois são importantes. Mas mais importante do que saciá-los é equilibrá-los. Muito boas as reflexões dessa página também, cura espiritual. Já estou pensando num tema para a gente poder colocar na descrição do culto de hoje. Mas enquanto isso, bem-vindo, Tiago. Mas enquanto chegou em tempo de pegar nossa oração. Mas enquanto isso, quem não estava aqui desde o início tem tempo de pegar sua garrafinha para a gente poder juntos fazer a fluidificação aí da nossa água. Então vamos orar? Deus soberanamente justo e bom, Mestre Jesus, modelo e guia da humanidade, amigos espirituais comprometidos com esse trabalho de disseminação da doutrina espírita através das reflexões do culto do Evangelho no Lar. Mais uma vez agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Gratidão pelas inspirações, gratidão pelas oportunidades de reflexão, pela clareza diante das necessidades de reajuste do nosso comportamento. Que possamos ter cada vez mais insights à medida que formos vivenciando as necessidades de nos tornarmos seres humanos menos mesquinhos, menos orgulhosos, menos invejosos, menos magoados. Nos inspira e fortalece, Mestre. Abençoa a cada um
que compartilha comigo desse momento de reflexão das suas casas, que elas possam ser iluminadas, abençoadas, e que na minha, Mestre, não falte luz, e que a luz que aqui está sendo gerada possa invadir as casas dos meus vizinhos, de cima, de baixo, todas as demais casas do bairro, que encontre os meus amores onde quer que eles estejam, mas principalmente aqueles pelos quais eu ainda possa de alguma forma manter alguma rusga, algum rancor, algum sentimento ou vibração negativa, que eles possam me perdoar pelas minhas dificuldades e que eu possa tratar isso em mim, uma vez que já despertei para as possibilidades de me tornar, possibilidades e necessidades de me tornar um ser humano melhor. Não deixa, Mestre, de complementar essa água com composto físico, orgânico, químico. Transforma essa água no bálsamo fortalecedor para que eu possa me fortalecer diante dos embates. Me envolve ao longo de mais uma semana, quando aqui estaremos novamente reunidos em seu nome. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, então, semana que vem estarei de volta às 20h30, que é o nosso horário padrão. Eu vou salvar essa live aqui, vou postar ela com a bibliografia, com tudo certinho, mas vou deixar para publicar no Story às 20h30, que é o horário de quem vai normalmente vir aqui ao encontro no nosso já tradicional horário, tá bom? A você que me acompanhou, um beijo e até semana que vem.